E nós vamos trabalhar hoje a lei da adoração. E convidamos a todos para fazermos a nossa prece, suplicando que a Mãe Santíssima nos envolva no seu manto luminoso e nos aconchegue ao coração, envolvendo-nos nos seus braços amorosos, fortalecendo a nossa fé, a nossa coragem, e assim, agradecidos pela proteção e pelo carinho da Mãe Santíssima, dizemos muito obrigado, Senhor. Assim seja. Nós vamos trabalhar a terceira parte de O Livro dos Espíritos, o capítulo 2, a questão 649, onde o codificador pergunta aos espíritos que colaboravam na codificação da doutrina em que consiste a adoração. E eles respondem: na elevação do pensamento a Deus, e desta, pela adoração, aproxima o homem de Deus. Há muitas formas de adorarmos a Deus. De acordo com a evolução da criatura, todos os povos tinham os seus meios, os seus recursos de adorar o Criador. Podemos dizer que a adoração é um movimento no bem, onde o espírito procura unir a paz, a planificação. A prece também é um ato de adoração. Nos dizem os espíritos que é onde se estabelece a comunicação mais íntima com o Criador. É aquele vínculo divino entre pai e filho. Adoração não é só ficar diante de algo, de alguém e fazer aquele movimento de idolatria. Não. Nós viemos de outras correntes religiosas que estabeleceram para nós a perda da relação com o Pai amoroso, justo, bom, perfeito, apresentando-nos cultos exteriores. A doutrina espírita nos ensina que as leis divinas são de todos os tempos. E pela codificação, os espíritos superiores as colocaram ao nosso alcance, para fazermos esse movimento de autotransformação, de autoplenificação do ser. Voltando o olhar para nossa essência de espíritos imortais, onde pulsa o divino, aprendendo a cada dia a perdoar, a nos amarmos. E também aqueles que convivem conosco, e nesse exercício de alto amor, nós vamos aos poucos aprendendo a amar a humanidade, observando as leis supremas que regem a vida e percebendo que elas só nos dirigem para o caminho da felicidade. A doutrina espírita nos diz que ainda nós precisamos colocar dentro do contexto familiar os ensinamentos de Jesus. Fazermos o Evangelho no lar uma vez por semana,
reunirmos a família para estudar as suas lições, os seus ensinamentos, para que a fraternidade reine dentro do lar, nem que seja naquele momento, pois todos somos criaturas em processo de evolução. E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos repetindo padrões comportamentais daqueles que são nossos genitores, honrando-os, mas devemos estarmos atentos e perceber que nem sempre eles são espíritos já bastante evoluídos. Estejamos na adolescência, na fase adulta ou na velhice, temos que refletirmos, nos olharmos no espelho e verificarmos que nós somos uma criatura independente dos nossos pais. Nós precisamos, até certo ponto, emocionalmente, nos desatrelar de exemplos e de diretrizes que não são positivas, sem deixarmos de honrar, de respeitar aqueles que nos proporcionaram a vida. Pois, quando crianças, nós os adoramos, transformamos em heróis, em ídolos, os adoramos como se fossem deuses, seguindo as suas orientações ao pé da letra, mesmo depois de desencarnar. Ou, se estivermos vivendo distante da casa paterna, os seus exemplos, os seus hábitos, os seus costumes ficaram gravados em nossas mentes e parecem eternos. E já mais esclarecidos, notamos suas falhas, suas imprudências do ponto de vista ético e moral. Sofremos, porque cultivamos uma imagem de pais perfeitos. Esquecemos que o papel deles é nos ensinar também a honrar o Criador. E nessa relação cotidiana, com essas experiências deselegantes na correria do dia a dia, Deus fica distante. E é fundamental percebermos que os pais humanos, com todo o respeito, com todo o carinho que eles merecem, eles não podem ocupar o espaço do sublime dentro de nós. O divino, ele deve ser o nosso ponto de equilíbrio, o nosso ponto de apoio, o caminho e a libertação para uma estrada de paz e de autoconstrução. Pela nossa pequenez, não nos damos contas da perfeição e da ternura e do seu imenso amor de Pai, de todas as criaturas. Não compreendemos Deus ainda. Falta-nos desenvolver alguns sentidos e saber que nós temos uma paternidade divina, que somos filhos
muito amados do Altíssimo, que nascemos das mãos do Criador e que os genitores fornecem a cada um de nós o agasalho físico, ao espírito, para transitarmos na escola terrena. E nos embalam nos braços quando filho pequenos. Nos cercam de cuidados que a vida aqui nesse plano físico exige. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 21, que nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O Mestre Nazareno, depois de realizar as suas curas, de abraçar os enfermos, os estropiados e caídos, ele se retirava do bando dos discípulos para lugares desertos, para louvar e agradecer a Deus que ele o sentia por perto. Quantas vezes os discípulos indagaram: Mestre, onde vais? Já é tarde. E ele dizia que ia para a casa do Pai. Que exemplo magnífico de comunhão com Deus que ele deixou aos seus irmãos de humanidade. Então, queridos, que as nossas súplicas, em função das necessidades espirituais que sentimos pela nossa imaturidade psicológica, elas devem ser dirigidas diretamente a Deus. E assim como o louvor diante da glorificação da vida e a gratidão pela oportunidade recebida desta encarnação, em que nós possamos falar aquele que é Pai de misericórdia e que sempre providencia todos os recursos necessários à aquisição humana da sua plenitude. Ama, portanto, pelo caminho onde possas, plantas, animais, homens, e te descobrirá, por fim, surpreendentemente amando e adorando a Deus. O respeito às leis divinas está gravado na nossa consciência, para que possamos aurir a paz, aquela profunda paz de Jesus de Nazaré, e que ela seja iluminada pela presença de Deus, que te sustenta, mesmo sem que o perceba. Amados, nas tuas preces, quando dobrares os joelhos espiritualmente, ergue-te a Deus em pensamento, num ato de adoração, que nada te faltará. E agora concluímos o nosso trabalho dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E a cada um o nosso abraço em humanidade. Muita luz, assim seja.